pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências, e hoje nós vamos falar sobre a semana 2 do PET volume 4. Pessoal, essa semana o PET fala sobre o método de separação das misturas homogêneas. Então nós vamos lá. Antes de começar, vou deixar alguns recadinhos para vocês. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos aqui e vai sempre andar. Para iniciar esse conteúdo, a gente precisa lembrar sobre o que são as misturas homogêneas. Pessoal, a gente sabe que as misturas homogêneas foram faladas semana passada, no PET volume 4, semana 1. Então, tem vídeo aqui no canal explicando passo a passo da matéria, para deixar linkado aqui nos cards. Pessoal, o soluto e o solvente é o próximo tópico que a gente precisa saber para entender esse conteúdo. O soluto é definido como uma substância que se dissolve. Então, quando a gente tem um pouco de açúcar misturado na água, a gente sabe que o soluto é o que está sendo dissolvido. Então, o açúcar é o soluto nesse exemplo. E o solvente é a substância que dissolve o soluto. Então, a gente sabe que a água, nesse exemplo que eu dei, é o solvente. Outro exemplo que a gente pode saber é a água misturada no sal. Então, o sal fica como soluto e, novamente, a água como solvente. A água, gente, ela dissolve tantas substâncias, né? Dissolve tantos solutos, que ela é conhecida como solvente universal. Ela praticamente dissolve todos, né? Só alguns que ficam de fora. Então, esse nome, solvente universal, é dado para a água. Além disso, pessoal, o primeiro método de separação é o chamado de vaporização ou evaporação. O exemplo da imagem que nós estamos vendo é o exemplo de separação do sal e da água. Então, quando a gente tem uma mistura, né, de sal e água, a gente precisa separar esse sal dessa água. Como é que a gente faz isso? Então, o sal que é produzido na sua casa, ele é produzido nas salinas, e eles utilizam esse método de separação que eu vou explicar agora. Pessoal, então eles pegam alguns tanques, né, com água misturada com sal, e deixam a água evaporar, ou seja, a temperatura do sol, que é quente, né, ela faz com que a água evapore, né, transforma de água líquida para vapor de água, e o sal que estava ali, ele fica retido. Então, o pessoal tira com essa pá, igual o moço está fazendo, e esse sal vai ser preparado para ser consumido em casa, tá? Esse é um dos processos para a água do mar, que a gente tira o sal. Outro exemplo é a destilação simples. Pessoal, a gente sabe que a destilação simples ela é usada para separar os componentes de uma mistura de um líquido e de um solo dissolvido. Então, novamente, o exemplo da água e do sal. E para fazer esse processo de destilação simples, utiliza um aparelho chamado destilador. Então, eu coloquei uma imagem para vocês aí se familiarizarem um pouco mais com esse equipamento. E essa outra imagem aqui, né, é realmente um equipamento real, né? O que eu coloquei anteriormente aqui é um desenho. E esse seria o real. Pessoal, a destilação simples ocorre da seguinte maneira. A substância que entra em ebulição primeiro. O que é ebulir? É quando a água vai esquentar e vai começar a transformar da água líquida para água a vapor. Então, aqui quando a gente está falando desse processo de destilação, ela inicia aqui. Então, a mistura está aqui, né? No exemplo que eu dei de água e sal, ela vai ser aquecida por esse bico de Bunsen, que na verdade é uma chama, uma coisa que vai aumentar a temperatura, vai esquentar. E aí, esse vapor da água, né, se transformando em vapor, ela vai passar aí pelo condensador, que é essa parte aqui que eu estou apontando na seta, né, essa parte aqui compridinha. E aí ele vai ser resfriado. Ao se resfriar, o vapor ele vai se retornar no estado líquido. E ele vai escorrer para esse outro frasco. Então, a parte que você queria inicialmente separar, né? A do soluto, vai continuar aqui nesse frasco inicial. Então, aí assim a gente consegue ter esse processo de destilação simples. Outro método é a destilação fracionada. Então, ela é usada para separar misturas homogêneas de temperaturas de ebulição muito próximas. Então, lembrando, o que é ebulição? É quando a água deixa de estar no estado líquido, é aquecida e passa para o estado de vapor. Então, a solução ela começa a ser aquecida e vai separar com o líquido de menor temperatura de ebulição.
E assim por diante, até a separação do líquido com maior temperatura de ebulição. Então, prestem atenção. Quanto menor a temperatura de ebulição, mais fácil é a separação do líquido. Então, quanto mais fácil, resumindo, né, quanto mais fácil aquele líquido ele alcançar a temperatura que faz com que ele saia do estado líquido e vá para o estado gasoso, mais fácil a separação do líquido. Então, um exemplo que a gente vai dar aqui é do petróleo. O petróleo, gente, ele é extraído do subsolo, ele fica abaixo do solo. É um líquido formado por várias estruturas de hidrocarbonetos, que é hidrogênio e carbono, que são separadas nas refinarias de petróleo pela destilação fracionada, que é esse processo que a gente acabou de falar. Então, pessoal, a destilação fracionada, já falei com vocês, que ela ocorre essa separação de diferentes temperaturas de ebulição. Então, aqui eu coloquei uma imagem que mostra 6 desses produtos que são separados. Então, tem o gás de cozinha, gasolina, querosene, o óleo combustível, óleo lubrificante, os resíduos. Todos esses são formados a partir desse processo de destilação fracionada. Então, percebam que todos esses produtos a gente utiliza no nosso dia a dia. Seja ele como gás, seja gasolina, né, o óleo combustível, o óleo lubrificante, todos esses a gente utiliza, né? Pessoal, então, para a separação, o petróleo é aquecido e vaporiza e sobe numa torre. Nessa torre, em cada nível dela, como vocês viram aqui, cada partezinha dessa que eu estou apontando com a seta, condensa-se uma fração do petróleo. E esse petróleo ele é de acordo com a temperatura de ebulição. Então, quanto o gás aqui é o mais fácil, né, de temperatura de ebulição menor, e até o de baixo, que é o resíduo, que é a temperatura de ebulição maior. Então, o líquido ele é recolhido, né, resultante desses processos aí do produto. Então, a gente tem várias etapas, vários produtos diferentes, né? Então, uma outra imagem aqui, essa imagem que veio no PET, que também mostra isso, né? O tanto que a gente utiliza esse produto no nosso dia a dia. Aí vocês veem nos aviões, nos carros, navios, né? Ou do óleo lubrificante que a gente coloca no carro e outros automóveis, o gás que a gente usa de cozinha, né? Pessoal, se você quiser saber as atividades dessa matéria, tem um vídeo aqui no canal com essa capinha, vou deixar linkado aqui também nos cards. É só você clicar e acompanhar as atividades. E se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu respondo sua dúvida. E até a próxima. Tchau, tchau.